passar da morte para a vida. Quem ouve a vossa palavra, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 20 de junho, continuamos então nossa reflexão à luz da carta de São Paulo aos Romanos. Hoje nós somos convidados por São Paulo a fazer a passagem da morte para a vida, do pecado para a graça. Vamos então iniciar com muita fé este momento de reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, seguindo os passos de Jesus Cristo, coloco-me a ouvir as palavras de Paulo apóstolo aos Romanos. Compreendo que o Evangelho é vossa força a nos salvar, a libertar-nos de nossos pecados. Desejo ardentemente fazer-me discípulo de seu Filho Jesus, anunciando o Evangelho e buscando construir um mundo novo de justiça e de paz. Que vós, Deus da consolação, nos conceda o amor e a misericórdia para termos os mesmos sentimentos de Jesus, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O texto bíblico que vamos refletir hoje está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 21. Quem irá proclamar para nós será a Soraya, da cidade de Varginha, em Minas Gerais. Ouçamos com atenção. A luz resplandeceu em plena escuridão, jamais irão as trevas vencer a escuridão. A luz resplandeceu em plena escuridão, jamais irão as trevas vencer a escuridão. Pois, como o pecado entrou no mundo, por um só homem, e por meio do pecado a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. De fato, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou no período de Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram à maneira da transgressão de Adão, o qual era figura daquele que devia vir. Entretanto, o dom da graça foi sem proporção com o pecado, pois, se pelo pecado de um só toda a multidão humana foi ferida de morte, muito mais copiosamente se derramou sobre a mesma multidão a graça de Deus concedida na graça de um homem,
Jesus Cristo. Existe também uma grande diferença quanto ao efeito entre o dom da graça e o pecado de um só. O pecado de um só, provocou um julgamento de condenação, ao passo que o dom da graça, a partir de inúmeras faltas, frutifica em justificação. Por um só homem que pecou, a morte começou a reinar, muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e transbordante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os seres humanos, assim a justiça de um só trouxe para todos a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda tornou-se pecadora, assim também pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Quanto à lei, ela interveio para que se multiplicassem as transgressões. Onde, porém, se multiplicou o pecado, a graça transbordou. Enfim, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reina pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo apresenta duas personagens da quais dependem dois modos de vida contrastantes entre si: Adão e Cristo. O primeiro, desobediente, introduziu no mundo o pecado. Solidários com ele, todos pecaram e todos estão sob o regime da morte. O segundo, obediente, trouxe à humanidade a graça e o dom, de onde nasceu a vida para todos. O interesse de Paulo não é tanto mostrar o contraste entre Adão e Cristo, quanto reforçar a ideia de que, por causa do que Jesus Cristo fez por nós, estamos vivendo tempo e regimes novos, pois nele a humanidade renasceu para a vida plena. O tempo da graça é infinitamente superior ao regime da escravidão e da morte, pois o dom da graça não é como a falta. Se todos morreram devido à falta de um só, muito mais abundantemente se derramou sobre todos a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo. Cada um de nós traz Adão em sua carne. Ele é nosso pai, irmão e filho ao mesmo tempo, pois nós também nos deixamos submeter pela autossuficiência e a ganância. Contudo, a vida nova, que é participação na morte e ressurreição de Jesus, fez de nós gente nova. Isso não é mérito nosso, e sim fruto da solidariedade de Jesus, que com sua morte nos justificou, fazendo-nos passar da morte à vida. E a lei, qual era a sua função? Certamente não tinha capacidade de justificar, como fez Jesus, mas simplesmente dar plena consciência da falta. Mas com Jesus, tudo foi diferente. Por meio dele, a graça foi extremamente abundante. Então, o convite que Paulo nos faz hoje é exatamente esse: tomarmos consciência que somos chamados a passar da morte à vida, rompermos com uma estrutura de pecado para uma estrutura de vida. Isso fala diretamente para cada um de nós, que tantas e tantas vezes ainda insistimos em permanecer presos a estruturas de pecado, a estruturas de injustiça, de mentiras, e nós somos chamados, através de Cristo, a vivermos vida nova, sermos pessoas novas, homem novo, mulher nova, libertos pelo amor, pela fraternidade.
Olá, Frei Gilberto, bom dia, farinhada, e bom dia a você, querido irmão, querida irmã, que nos acompanha mais uma vez nessa oração de hoje. Nesse texto, Paulo faz uma provocação à comunidade, passar da morte para a vida. Provocação esta que implicará diretamente no modo de pensar, sentir e agir da comunidade. Frei Gilberto deixou muito claro que passar da morte para a vida é uma decisão pessoal que tem repercussões no coletivo. Minhas escolhas pessoais, meu modo de pensar e de agir pode contribuir para o cuidado ou para a ameaça da vida. A escolha é sempre minha, é sempre de cada um. Mas Paulo lembra que Cristo, nossa Páscoa, é que nos liberta para agirmos de acordo com a lei de Deus. E a lei de Deus é o amor. Assim, o que Paulo quer da comunidade é que ela promova a ressurreição, assumindo atitudes que preservem a vida. E o que é a vida? Vida é o pão partilhado, é a dignidade humana acima de tudo, é a educação, a arte, a cultura como princípio básico de vida, é a justiça como base das relações humanas. Vida é o cuidado da criação. Isso é ressurreição. Por sua morte, a morte viu o fim, o sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e neste homem, o homem enfim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou, e se entregou por mim, Jesus ressuscitou. Passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Chegamos ao final da nossa reflexão deste dia. Que o Senhor nos conceda a graça de fato passarmos da morte para a vida, nos libertarmos das estruturas de pecado e abraçarmos a graça de Deus presente em nós, presente no mundo. Que o Senhor nos conceda vida e vida em plenitude. Que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.